Olá, pessoal. Vamos começar a nossa aula de hoje. Nós vamos falar hoje sobre globalização de mercados e suas influências nas empresas. Na aula anterior, nós falamos sobre os estudos de Burns e Stalker, de Chandler, de Woodward e de Lawrence Lodge. Esses estudos eles complementaram e deram origem à teoria contingencial. Eles apresentaram a dependência da organização frente ao ambiente e à tecnologia adotada. Então, nós entramos numa nova era dos estudos da administração a partir da teoria contingencial. Juntamente com os autores estruturalistas que iniciaram as análises das organizações dentro de uma abordagem múltipla, envolvendo a interação entre organização e ambiente, é que a gente chega na aula de hoje. Começamos a estudar aspectos que envolvem a empresa inserida em outros ambientes, além de pensar somente nela com os seus clientes, concorrentes, fornecedores, nós devemos pensar ela inserida num contexto global de mercados, ainda mais depois da abertura dos mercados e a globalização que vem crescendo ano após ano. Bom, nós vimos também na aula anterior todas as teorias que deram origem à teoria contingencial. E é muito importante a gente relembrar isso porque nós conseguimos fazer um fechamento de todas as teorias que nós abordamos até o prezado momento e o surgimento dessa nova forma de enxergar a organização que a teoria contingencial e a teoria estruturalista deu para a administração. Agora a gente começa a falar um pouco sobre ambiente. O que vem a ser esse ambiente empresarial? Bom, ambiente é o contexto que envolve externamente a organização ou, como nós vimos na teoria geral dos sistemas, o sistema propriamente dito, né? Tudo que acontece externamente influencia o que ocorre dentro das organizações. Então, quando a gente observa aspectos políticos, aspectos econômicos, a própria guerra que nós estamos presenciando entre Rússia e Ucrânia, isso tudo afeta o ambiente empresarial. Pode não afetar diretamente, mas vai afetar indiretamente. Então, a gente começa a inserir a empresa dentro de diversos ambientes. Agora, o ambiente ele pode ser analisado em dois segmentos, que é o ambiente geral, ou seja, o ambiente em que estão inseridas todas as empresas, todas as organizações, todas as instituições, e o ambiente de tarefa. Nós vamos analisar com o passar dos slides a diferença entre cada um deles. Esse ambiente geral é o que a gente chama de macroambiente. É o ambiente genérico e comum a todas as organizações. Tudo que acontece nesse ambiente geral afeta de forma direta ou indireta todas as organizações no mundo todo. Ou pode ser também que esse macroambiente vá afetar, por exemplo, empresas somente no Brasil. E por que a gente fala sobre isso só no Brasil? Ou só em São Paulo, ou só na cidade de São Paulo, ou só no Rio de Janeiro, e assim por diante. Porque cada um desses aspectos municipais, estaduais, regionais, federais, tem os problemas sobre política, sobre economia, e isso são aspectos que você não tem controle sobre isso, né? Então, quando a gente fala desse macroambiente, é esse todo que envolve a organização. Para que nós possamos observar esses aspectos, quando a gente olha a empresa, tem um monte de aspecto que vai interferir no dia a dia da organização. Por exemplo, condições políticas. Então, os aspectos da política afetam as empresas. Dependendo do governo que assumir ou que assume uma região,
um estado, uma cidade ou um país, acaba tendo reflexo, por exemplo, nas suas empresas. As condições econômicas, a taxa do dólar, a taxa de juros, a bolsa de valores, tudo isso são aspectos que afetam as empresas. E vejam, nesses aspectos as empresas não têm controle. Condições demográficas, crescimento da população, raça, cor, credo, isso também é aspecto demográfico e foge do controle empresarial. Condições ecológicas. Então, nós estamos vendo, por exemplo, uma série de aspectos que nós precisamos preservar o mundo para as próximas gerações. Então, os governos, eles inserem uma série de legislações que acabam sendo importantes para as empresas, mas que afetam o seu dia a dia também. Condições legais, leis, impostos, taxas, tudo isso é feito pelas leis da região, do país, do estado. Então a gente começa a ver que uma empresa ela não está sozinha, ela está inserida em diversos ambientes. Condições culturais, o que as pessoas de uma região querem de uma empresa, se ela preserva o meio ambiente, se não preserva, isso tudo é aspecto que denota importância para as organizações. E ainda mais as condições tecnológicas. As empresas precisam se adaptar às tecnologias que estão surgindo ao redor do mundo. Nós hoje estamos falando sobre indústria 4.0. Isso está afetando as empresas do mundo inteiro e aqui no Brasil também. Então veja a complexidade de análise que começa a surgir a partir da teoria contingencial e da estruturalista, de inserir a empresa em ambientes. Quando nós falamos, então, do lado externo, a gente viu todos os aspectos, né? Mas tem o ambiente da tarefa. O que é esse ambiente da tarefa? Esse é o ambiente mais próximo e imediato de cada organização. É o ambiente de operações de cada organização. E isso a gente pode reduzir a palavra mercado, né? Então, a empresa está inserida num determinado mercado. A General Motors está inserida no segmento automobilístico. Quando a gente observa, por exemplo, o Pão de Açúcar está no setor supermercadista e por aí afora, né? Setor farmacêutico, setor de turismo. Ele tem que conhecer esse ambiente que ela está inserida, a empresa, né? Então, quando a gente fala desse ambiente da tarefa, entra os concorrentes da empresa, eu tenho que fazer essa análise dos concorrentes, os fornecedores ou entrantes, no caso, né, empresas que podem estar querendo entrar, né, comumente chamados também de entradas, né, porque os fornecedores eles mandam as matérias-primas, as agências reguladoras, a empresa vive dentro de agências reguladoras. Quando a gente pega, por exemplo, as telecomunicações, a Anatel, a empresa tem que se reportar à Anatel. Uma empresa de energia elétrica tem que se reportar à Enel, a ANEEL, né? Não a Enel, a ANEEL. E, além de tudo isso, também tem os seus clientes, né? Que a gente também chama de saída. Então, entra a matéria-prima, vai sair e vai entregar para o cliente. Então, esse ambiente da tarefa é o que a empresa vive no seu dia a dia. Esses aspectos são mais controláveis pela empresa. O anterior, o ambiente macroambiente, a empresa não tem controle sobre ele. Neste aqui ela tem controle. Por que a gente diz que tem maior controle? Porque é ela que interfere nos tratamentos com o seu cliente. É ela que interfere no tratamento com seus fornecedores. Até mesmo com os concorrentes, você precisa fazer alguma espécie de união com o seu concorrente para exigir benefícios do governo. Então, o concorrente não é só um inimigo, né? E a gente começa a enxergar todos esses aspectos baseados naquelas teorias da contingência e da estruturalista que começa a abrir os olhos para os administradores que eles precisam se preocupar com muito mais coisa do que só dentro da empresa. Então, todos esses elementos aqui que nós vimos, eles vão acabar interferindo dentro da organização.
Então, vejam a complexidade de tudo isso, né? Uma empresa, ela não está sozinha no mundo. Ela tem um grande ambiente em que ela opera e precisa estudar esses ambientes. Com essa teoria, surge o que a gente chama de homem complexo. Então, esse homem complexo, porque a concepção do homem como um sistema complexo de valores, percepções, características pessoais e necessidades. Então, quando a gente aborda esses aspectos que nós viemos falando da teoria estruturalista, da teoria contingencial, a gente vê que no mundo moderno, o homem ele tem complexidade. Não é tão simples mais você analisar o trabalhador como era na teoria da administração científica, na teoria clássica, na teoria das relações humanas. Aqui surge um conceito muito mais amplo, né? O homem é um ser complexo de valores, percepções, características pessoais e necessidades. Ele preocupa-se em manter seu equilíbrio interno e resolver problemas atendendo às demandas e forças do ambiente externo. Qual é esse ambiente externo do homem? É a família, são os amigos, são os colegas, é a empresa, é a faculdade, é o time de futebol. Todos esses aspectos vão influenciar nesse homem que trabalha nas organizações modernas. Bom, encerramos a nossa aula de hoje, abordando todos esses aspectos importantes da teoria contingencial e teoria estruturalista. Não esqueçam de realizar os nossos quizzes, façam as nossas atividades propostas, o fórum que está na plataforma, não deixe para a última hora, porque eles levam um tempo para dedicação, para estudo. Vejam os nossos materiais de apoio, de apoio aos seus estudos. Nós temos diversos vídeos, diversas leituras que podem complementar o entendimento desse que é um dos ambientes mais complexos, o ambiente contingencial e o ambiente estruturalista. E até a nossa próxima aula. Obrigado, gente.